Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Matusa Santarém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família no nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. Apocalipse 10, 9 e 10. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, ao anjo, dizendo: dai-me desse livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente há de ser amargo no teu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, comi, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, línguas, reis e nações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a gente leu alguns versículos aqui de Apocalipse, capítulo 10, mas provavelmente muitas pessoas não entenderam nada sobre esse versículo. Agora te pedimos a tua orientação para abrir a nossa mente, para entender e compreender a tua palavra. Abençoe cada pessoa que nesse momento está orando comigo. Não importa se seja através de um vídeo, através do áudio, através do YouTube, mas que essa pessoa seja também ricamente abençoada por ti. Tome conta desta pessoa e tome conta de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando você lê aí o livro de Apocalipse, no capítulo 10, que fala que tinha um grande anjo poderoso, e esse anjo tinha um pé na água e tinha outro pé na terra. Símbolo que a mensagem seria universal. Era um anjo muito poderoso. Esse anjo tinha um pequeno livrinho na sua mão direita. E agora, depois daquela conversa toda, depois de ele ver aquele assunto, ele ver aquele anjo poderoso, a voz falou para ele: vai, toma a mão do anjo, da mão do anjo o livrinho e devora. E nós lemos aqui, quando ele comeu o livrinho, na boca dele era doce. E quando passou, que ele se alimentou do livro, no seu estômago era amargo como fel. O que significa comer? Significa estudar bastante. Você tem um pequeno livro, você tem um pequeno capítulo, você estuda, você devora, você come, você estuda bastante este livro. E de repente você fica iluminado, fica doce na sua boca, na sua mente fica doce como mel. Mas depois não era aquilo que você entendeu e mais tarde ficou amargo como fel. O que significa isso aí? A pergunta é: como surgiu os adventistas do sétimo dia? Que povo é esse? Que surgiu lá de 1844, quando um homem chamado Guilherme Miller profetizou dizendo que Cristo iria voltar na primavera de 22 de outubro de 1844. Se você for estudar a história de Guilherme Miller, você vai entender e compreender que ele passou muitos anos estudando o livro de Daniel. Mas especialmente a profecia de Daniel 8,14, que fala: até 2300 tardes e manhã, o santuário será purificado. E Daniel ali, ele estudando, e viu que Daniel adoeceu, não entendeu a profecia, até que no capítulo 9 Deus manda um anjo para ir lá com Daniel, e Daniel para entender a profecia. E agora ele começa a explicar para Daniel as profecias das 70 semanas. Ele diz: sabe e entende. Desde a ordem que foi dada para a profecia das 70 semanas, sabe e entende. E ele começa agora a explicar a profecia das 70 semanas para Daniel. Mas o que Daniel estava preocupado era com a profecia do santuário, das 2300 tardes e manhã. E quando Guilherme Miller estudou essa profecia, ele entendeu o seguinte: no final das 2300 tardes e manhã, o santuário vai ser purificado. E ele estava correto, o santuário seria purificado. Mas não era o santuário terrestre que seria ser purificado. Ele achava que a purificação do santuário seria por ocasião da volta de Jesus. Ele imaginava que
após o término das 2.300 tardes de manhã, Jesus iria voltar, e aconteceria a segunda vinda de Jesus, então a terra, que seria o santuário, seria purificado. Mas não era essa purificação dessa terra aqui, não. A gente vai entender no final da mensagem, a gente vai entender o que seria purificado. Então Guilherme Mille entendeu, compreendeu que no final das 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Então ele começou a estudar mais tempo, estudou mais 1 ano, mais 2, mais 3, mais 4, e até que ele tomou uma decisão. Jesus vai voltar no final das 2.300 tardes de manhã. E agora, quando vai começar a 2.300 tardes de manhã? A tarde de manhã significa 2.300 dias, que são 2.300 anos proféticos. Quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 4, verso 6, fala que cada dia é um ano. Quando você lê lá para Números também, cada dia é um ano. Então, profético, em profecia, dia é ano. Quando fala um dia em profecia, é um ano. 40 dias, 40 anos. E fala 2.300 tardes de manhã, 2.300 dias, são 2.300 anos. Então ele começou a estudar. Estudou e estudou e diz, sim, entendeu que a profecia começou com as 70 semanas, quando o rei Artaxerxes deu autorização para a reconstrução de Jerusalém. Quando foi dado a ordem para restaurar, edificar Jerusalém. E agora ele começou a entender, então começou nessa data, na profecia das 2.300 tardes de manhã. Ele estava correto. A profecia começou realmente no ano 457 a.C., com a ordem que foi dada por Artaxerxes para a reconstrução do muro de Jerusalém. E ali passou 7 semanas, 49 anos para construir o muro. Depois de mais 62 semanas, que dá 69 semanas. E nas 69 semanas que aconteceu, Jesus foi ungido como Messias. Ele foi batizado. E na metade dessa semana que aconteceu, ele foi morto. E 3 anos e meio depois, o apedrejamento de Estevão. Terminou a profecia das 70 semanas, que terminou justamente no ano 34. Começou no ano 457 a.C. e terminou no ano 34. Agora ele entendeu. Sim, está muito fácil agora. A profecia das 2.300 tardes de manhã vai terminar exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Por quê? Porque ele sabia que o 10º mês do sétimo... O 10º dia do 7º mês era de feito a festa de Yom Kippur, que era a festa do juízo ali, lá no templo de Israel, lá no deserto. Ele sabia então que esta data estava correta, justamente na primavera de 22 de outubro, que saiu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então ele entendeu que Cristo ia voltar em 1844. Ele ficou então o quê? Feliz. Na sua boca foi doce como mel. Ele ficou muito alegre, ficou muito feliz e começou a anunciar a mensagem para muitas pessoas. E muitas pessoas começaram a aceitar essa verdade. Cristo vai voltar. Cristo vai vir em 22 de outubro de 1844. Cristo vai vir. Cristo há de vir. E esse povo se falava tanto na volta de Jesus que foram chamados de adventistas, que pregavam tanto a volta de Jesus. Mas acontece que chegou no dia 22 de outubro de 1844, Cristo não voltou. Estavam muito felizes esperando a volta de Jesus. Muitos tinham vendido as suas casas, os seus terrenos, os seus bens, distribuído entre os povos, e tinham dado para evangelista para pregar o evangelho também ao redor do mundo. E milhares de pessoas aceitaram, e agora estava aquela multidão esperando Jesus voltar em 22 de outubro de 1844. Mas acontece que tinha menos contra. Disseram, vocês são hereges, estão pregando na volta de Jesus. A Bíblia diz que nem os anjos no céu sabem, nem o Filho somente o Pai, como estão pregando que Cristo vai voltar em 1844. Eles acreditavam o seguinte, que Deus não fazia nada se antes falar aos seus servos, os profetas, como está na Bíblia. Que Deus não fará nada se antes falar para os seus servos, os profetas. Está na Bíblia, na palavra de Deus. Então eles acreditavam nisso aí. Acreditavam que Cristo ia voltar dia 22 de outubro de 1844. Acontece que Cristo não voltou. E agora? Foi uma grande decepção. Foi uma amargura. Lembra? Na boca doce como mel, mas no seu estômago amargo como fel. Foi uma amargura, foi uma decepção, foi uma tristeza muito grande. E maioria abandonaram. Não quiseram mais saber de Guilherme Mille, do seu grupo que estava pregando de 1844. Mas continua na profecia que diz assim no versículo 11. Então disseram, é necessário que ainda profetize a muitos respeitos de muitos povos, nações, línguas e povos. Então, a partir desse momento,
surgiria um povo profético, que surgiu de uma decepção, surgiu de uma data que a coisa estava correta, a data estava correta, mas a interpretação estava errada. O santuário que foi purificado não era aqui na terra, era o santuário celestial, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 25, que é necessário que as coisas que se encontram no céu sejam purificadas. Quando você lá lê o livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, exatamente no verso 24 em diante, você vai ver que o santuário celestial foi purificado. Por quê? Porque Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou lá para purificar. Mas como que estava sujo o santuário lá? Sujo com os nossos pecados. O pecado começou no céu com Lúcifer. Lúcifer, lá no céu, lá no santuário começou o pecado, estava manchado. E Cristo agora, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, morreu por nós pecadores e agora vai lá no céu interceder por mim e por você. Como aqui na terra, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos para a purificação do santuário. E depois que ele saía do santuário, o que aconteceria? Não tinha mais perdão para ninguém lá que se encontrasse lá fora. Assim também, Cristo hoje se encontra num santuário celestial. Ele é nosso sumo sacerdote e está intercedendo por cada um de nós. A partir dessa data, de 1844, surgiu um povo. Um povo que prega a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos o tempo. E esse tempo será no nosso tempo. Estamos no fim do tempo. Por quê, Matusa, você fala assim? Porque está na Bíblia. Quando depois vir eles falar todas estas coisas, ao que você veio falar 30 anos atrás, você não vem falar hoje. Guerras, rumores de guerra, epidemias, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. O amor se esfriará de quase todos, não existe mais amor. Quando morre um, olha, fulano morreu, outros falam antes do que eu, da fase de mangofa. Ou nós estamos vindo aí na pandemia, aí, mais de 160 mil pessoas morreram e não se encontra mais aquele choro, aquela tristeza nas pessoas. Se acostumaram com os números, foram se acostumando, se morrer pessoas perto de nós não sentimos mais nada. Por quê? Porque a Bíblia diz, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo do fim. O que mais está faltando para a volta de Jesus? Mais guerra? Não. Mais terremoto? Também não. Mais assassinato? Também não. Mais falsos profetas? Também não. O que está faltando para a volta de Jesus? Só falta uma coisa. Quando você lê Mateus capítulo 24, verso 14, diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as gentes, de todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado mais rápido do que você imagina. As mensagens angélicas, aqueles anjos ali que dão volta no céu, são a tríplice mensagem dos 3 anjos. Está simbolizando que a mensagem será pregada rapidamente, muito rápido, mais do que imagina. Você lembra quando estava acontecendo a Copa do Mundo? Bilhões de pessoas assistindo, bilhões de pessoas assistindo agora a eleição dos Estados Unidos ali, do Biden com Trump, bilhares de pessoas assistindo ao vivo ali a apuração dos votos. Na volta de Jesus, um pouco antes da volta de Jesus, esse evangelho do reino será pregado muito rápido. Muito rápido. Deus vai usar coisas, vai usar pessoas, vai usar instrumentos maravilhosos para que o evangelho seja pregado em línguas, em todas as línguas, em todos os idiomas, para que realmente ninguém venha dizer assim, eu não sabia. Agora, chegou a nossa vez de nos preparar. Amanhã pode ser tarde demais para mim e para você. Nós não sabemos o dia que vamos morrer e também não sabemos o dia da volta de Jesus, o dia do arrebatamento da igreja, o dia que Cristo vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória para levar seu povo para estar com ele para todo sempre. Só haverá 2 grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Em que classe de grupo você vai estar? Jesus está para voltar. Então, nós devemos nos preparar, ter uma melhor comunhão com Deus, nos arrepender dos nossos pecados, confessar nossos pecados, abandonar nossos pecados, viver uma vida de conformidade à sua vontade, buscarmos constantemente, diariamente, o batismo do Espírito Santo. Realmente, então nós estaremos nos preparando para a volta de Jesus. Olha, meu desejo e minha oração é que você esteja preparado para este grande dia. Será um dia muito feliz para aqueles que estão preparados, mas será um dia terrível, tenebroso para aqueles que não estão preparados.
A Bíblia diz que vão pedir para as rochas, para os rochedos, para as montanhas cair sobre nós. Esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. E lá em Isaías fala que o servo de Deus está olhando com as mãos para o céu, dizendo: esse é o nosso Deus. Aqui nós aguardávamos, ele veio nos salvar, está nos salvando e nos salvará. Queridos, eu quero que você esteja do lado de Jesus. Eu quero que você esteja do lado dos salvos, não dos perdidos. Deus não vai destruir os pecadores. Deus não vai destruir os pecadores que pecaram e não se arrependeram e viveram o pecador, o adulto, o mentiroso. Deus não vai destruir isso ainda, porque muitos desses você sabe. Deus vai destruir aqueles que continuaram no pecado e não quiseram abandonar o pecado. Conta-se uma história muito tempos atrás, que um certo homem cometeu um assassinato, cometeu um crime. Mas ele era um homem bom. As vizinhos da cidade pequena gostavam dele. Mas naquela cidade, nos Estados Unidos, existia, naquele lugar, decreto de morte. E ele foi, então, condenado à morte por ter tirado a vida de outra pessoa. Mas o governador poderia perdoá-lo. Então, as pessoas da cidade fizeram o abaixo-assinado, muitos amigos dele foram com o governador, pedindo que ele o perdoasse, aquele homem. Então ele disse: já que estão pedindo tanto que eu perdoe, muitas pessoas vêm aqui, eu vou lá. E então ele se vestiu de rabino, de um padre, de um sacerdote. Pegou uma Bíblia e colocou a carta de perdão dentro da Bíblia. E foi lá na prisão. E quando chegou na prisão para entregar a Bíblia, para falar com o homem então chegou com raiva e cuspia nele: saia daqui, eu não quero ver você, mas eu quero dar uma Bíblia de presente para você ler, para você estudar, porque nela encontrei a salvação, nela se encontra a tua liberdade. E ele continuava gritando: saia daqui, e xingava e cuspia no sacerdote. E o sacerdote continuou insistindo, mas aquele sacerdote na realidade era o governador, disfarçado. Até que algum tempo ele desistiu e saiu. E quando ele vai saindo, o carcereiro entra e disse: tu é louco? Tu és doido? Como é que tu trata o governador desse jeito? Que? O governador estava aqui? Sim, estava disfarçado de sacerdote. E naquela Bíblia que você cuspiu, rejeitou, dentro dela estava a sua carta de perdão. Você é louco, você é doido, por que você fez isso? No outro dia, no dia do seu enforcamento, no dia que foi enforcar ele, era a oportunidade para ele dar as últimas palavras. Então as últimas palavras foi: eu fui condenado, não porque eu matei, não porque eu cometi um crime, mas eu vou ser condenado e morto porque eu rejeitei o perdão. E fez um apelo ali: não rejeite o perdão, não rejeite o perdão. Essas foram as últimas palavras deste homem. Quem sabe também, queridos, essa palavra está sendo dita para você. Não rejeite o convite de Cristo, não rejeite o perdão. Deus quer perdoar você, Deus quer colocar seu nome no livro da vida. Ele quer dar para você a vida eterna, a coroa da vida eterna, mas não rejeite o perdão. Não rejeite, o perdão é Cristo. Somente Jesus pode nos perdoar, só Deus pode nos perdoar através de Cristo Jesus. Então, muito em breve, Jesus vai voltar. Houve um desapontamento, surgiu um povo, esse povo mais tarde foi chamado de Adventista do sétimo dia. Esse povo continua pregando que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Mas já está com 176 anos esse povo pregando: Cristo vai voltar, ainda não voltou. E algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas mais de 2000 anos estão falando isso. Eu te pergunto, quantos anos você tem? 40 anos? 50? Você tem 100 anos de idade? Talvez você tenha 90 anos. Então você não está com mais de 90 anos ouvindo Cristo vai voltar, não. E esses anos que você tem é os anos de oportunidade que Deus está dando para você receber a vida eterna. Deus quer dar para você a vida eterna. O meu apelo, a minha oração é que você decida-se ao lado de Cristo e aceite o perdão divino. Que Deus te abençoe e um grande abraço aqui do Matusa Santarém, em nome de Jesus. Amém.